Acreditamos que a Bíblia é um depósito de revelações, é um depósito de testemunhos do amor de Deus, e a partir desses testemunhos nós podemos alimentar a nossa fé, nós podemos encontrar salvação, eu diria mais ainda, podemos encontrar salvações, tantas quantas forem necessárias para nós seguirmos em frente. E é com essa expectativa que estamos aqui. Eu quero convidá-la a abrir sua Bíblia comigo, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos aí na linha de chegada, próximos do desfecho desse belíssimo livro, apesar de ter alguns capítulos ainda pela frente. A história ela está se findando, está se concluindo. Paulo chega hoje conosco a Jerusalém, e eu quero convidar você a chegar junto com Paulo nessa experiência turbulenta, tensa, nessa experiência violenta, difícil que Paulo tem em Jerusalém. Nós podemos aprender com Paulo. Eu te desafio a vir comigo na companhia do apóstolo Paulo, no testemunho que Lucas nos dá de como ele viveu nesse instante de profunda pressão, de grande dificuldade, em que parecia impossível a realização do seu sonho, mas ainda assim ele acreditou. Por isso eu faço a pergunta que vai nos conduzir nessa reflexão: por que acreditar se parece impossível? Lucas capítulo 21, do versículo 10 em diante. Acompanhe comigo a leitura. Atos, porque é Lucas quem conta. Atos capítulo 21, do versículo 10 em diante, diz assim a palavra do Senhor. A visita durou vários dias, e um profeta da Judéia chamado Ágabo veio nos ver. Lucas se inclui na história, preste atenção. Ele encaminhou-se diretamente para Paulo, pegou o cinto dele e, num gesto dramático, amarrou-se mãos e pés e disse: isto é o que o Espírito Santo diz: os judeus de Jerusalém irão prender o homem a quem este cinto pertence desta maneira e vão entregá-lo a pagãos muito maus. Quando ouvimos isso, todos nós imploramos a Paulo que deixasse de ser teimoso e desistisse da viagem a Jerusalém. Mas ele foi irredutível. Por que tudo isso? Paulo responde: por que todo esse drama, tornando as coisas ainda mais difíceis para mim? Vocês não entendem. A questão não é o que vão fazer a mim em Jerusalém, se vão me prender ou me matar, mas o que o Senhor Jesus irá fazer por meio da minha obediência. Não conseguem ver isso? Percebendo que era inútil insistir, desistimos. Está nas mãos de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Isso aconteceu pouco antes de pegarmos a bagagem para ir a Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia foram conosco e nos levaram à casa de Minason, que nos recebeu calorosamente como hóspedes. Natural de Chipre, ele era do grupo dos discípulos mais antigos. Em Jerusalém, nossos amigos nos receberam de braços abertos, com muita alegria. Logo na manhã seguinte, fomos levar Paulo para ver Tiago. Tiago, provavelmente o irmão de Jesus, não o Tiago o apóstolo, mas o irmão de Jesus, que era pastor da igreja em Jerusalém. Era o presbítero que regia a igreja em Jerusalém. Todos os líderes da igreja estavam lá. E aí novo parêntese, por favor, a gente pode incluir aqui provavelmente também Pedro. Provavelmente Pedro também estava lá. Depois das saudações e de conversar um pouco, Paulo contou em detalhes o que Deus havia feito entre os não-judeus pelo seu ministério. Eles ouviram com prazer e deram glória a Deus. Eles também tinham uma história para contar. Vejam o que está acontecendo aqui. Milhares e milhares de judeus consagrados a Deus
passaram a crer em Jesus. Boa notícia até aqui, né? Mas há também um problema. Eles estão mais zelosos do que nunca em observar as leis de Moisés. E ouviram dizer que vocês aconselham esses judeus que vivem cercados de gente de outros povos a se afastar de Moisés, afirmando que eles não precisam circuncidar os filhos, nem guardar as tradições. Isso desagradou muito a todos eles. Estamos preocupados com o que poderá acontecer quando descobrirem que você está na cidade. Isso vai dar problema. Aqui está o nosso conselho. 4 homens de nosso grupo fizeram um voto que envolve purificações rituais, mas não tem dinheiro para pagar as despesas. Junte-se a esses homens em seus votos e pague as despesas deles. Assim, todos vão ficar convencidos de que não há verdade nos boatos que circulam a seu respeito e que você é de fato zeloso das leis de Moisés. Ao fazer esse pedido, não estamos voltando atrás no acordo sobre os não-judeus convertidos. Lembram lá de Atos 15, da carta que foi enviada através de Paulo a Antioquia, fazendo um acordo? Eles estão reafirmando, nós não estamos negando isso. Tudo que escrevemos naquela carta está de pé, a saber, o cuidado em não se envolver em nenhum tipo de idolatria, em não servir comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso de sangue da carne ritualmente impura, e em guardar a pureza moral no sexo e no casamento. Paulo concordou, juntou-se àqueles homens em seus votos e pagou as despesas deles. No dia seguinte foi ao templo oficializar o voto e ficou ali até que os sacrifícios adequados foram oferecidos e o tempo fosse cumprido. Quando os 7 dias de purificação estavam para se completar, alguns judeus de Éfeso reconheceram Paulo no templo. Imediatamente puseram o lugar de cabeça para baixo, agarraram Paulo e começaram a gritar a plenos pulmões: socorro, israelitas, ajudem este homem que está viajando pelo mundo inteiro, dizendo mentiras contra nós, contra a nossa religião e contra este lugar. Ele trouxe gregos aqui e contaminou este lugar santo. Eles tinham visto Trófimo, o grego de Éfeso, caminhando com Paulo na cidade, e logo concluíram que o apóstolo o levara ao templo. Logo a cidade inteira estava alvoroçada. Gente de toda parte corria para o templo a fim de saber o que estava acontecendo. Os judeus arrastaram Paulo para fora e trancaram as portas do templo, a fim de saber as portas do templo, de modo que ele não pudesse entrar no santuário outra vez. Tentavam matá-lo quando a notícia chegou ao comandante da guarda. Um motim, a cidade inteira está em polvorosa. Ele agiu rápido, os soldados oficiais correram para o lugar imediatamente. Assim que a multidão viu o comandante e seus soldados, pararam de agredir o apóstolo. O capitão prendeu Paulo, ordenou que ele fosse algemado e depois perguntou quem era e o que tinha feito. Tudo que ele conseguiu da multidão foi uma gritaria ensurdecedora. Percebam o ódio e a irracionalidade de que somos capazes em nome de Deus. Eu e você, a nossa humanidade. Era impossível entender o que diziam. Por isso decidiu levar Paulo para a fortaleza. Mas ao chegar às escadarias do templo, a multidão se tornou tão violenta que os soldados tiveram de carregar o prisioneiro. Enquanto o transportavam, a multidão ia atrás dele gritando: mata! Mata! Não por acaso essa narrativa se assemelha bastante à de Jesus. Crucifica-o, crucifica-o. É possível perceber o mesmo desenho, os mesmos contornos na narrativa, não por acaso. Ore a Deus junto comigo. Se você crê que Deus pode trazer clarões, pode iluminar a sua mente, o seu coração, abençoar você. Se você acredita que o Espírito Santo tem revelações, desvelamentos de Deus para a sua vida, vamos orar, ore comigo. Senhor, nós aceitamos que nossos olhos sejam mais abertos, que os nossos ouvidos sejam abertos. Nós queremos orar com o salmista: cria ouvidos em nós, Deus, cava ouvidos em nós.
para que a gente escute melhor, para que a gente enxergue aquilo que deixamos de ver, para que a gente enxergue com graça, com beleza, para que a vida não seja reduzida à mesquinharia, para que a vida não nos escape das mãos, para que nós não vivamos com tanta produtividade, mas com tão pouca alma. Ajuda-nos, Senhor, socorra-nos hoje pela Tua palavra, Pai. É a nossa oração, oração de cada mulher e de cada homem aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que a pior tragédia que poderia acontecer com a fé não foram as perseguições que aconteceram na história. As várias perseguições religiosas de todo tipo. Não são apenas os cristãos que foram perseguidos, também os cristãos perseguiram outras expressões de fé, infelizmente. Mas não acho que a maior tragédia contra a fé, ou que aconteceu à fé, tenha sido uma perseguição política. A maior tragédia, eu acredito, que aconteceu à fé, foi o empobrecimento que nós, na atualidade, impomos à nossa experiência de fé. Nós tornamos a nossa fé paupérrima. Nós produzimos uma distorção da fé, que nós ainda chamamos de fé, mas está longe de ser aquilo que aprendemos de textos que fundaram a fé durante milênios, como a Bíblia Sagrada. Nós reduzimos a fé a uma força especial para resolver problemas circunstanciais. Nós fizemos da fé ou da religião uma força que está a serviço de tornar a nossa vida mais fácil e confortável. Como se o nosso problema mesmo, real, fosse ficar doentes, às vezes. Como se a nossa maior angústia fosse a de não termos segurança, a de sofrermos ameaças, como assaltos, como outros acidentes pela vida fora. Como se o grande problema da nossa vida fosse satisfazer um sonho de consumo. A gente colocou e reduziu, porque não é para isso que a fé nos foi apresentada, ou a fé não segue essa proposta, ou esse tipo de proposta é muito pobre, é muito fútil, eu diria que até leviana, no sentido lato da palavra leviana, uma coisa tão leve, que não tem peso, não tem consistência, não é realmente a nossa crise. Porque a fé é proporcional à nossa crise humana, ao conflito de ser gente. Fé tem a ver com o modo como nós existimos no mundo. A gente precisa de fé, porque para existir no mundo é preciso ter esperança, porque é difícil, o mundo é hostil, o mundo é desorganizado, o mundo é com frequência caótico, desajustado. É isso que a fé cristã denuncia. A fé cristã aposta que o seu maior problema não é ser assaltado, ou sofrer acidentes de trânsito, ou ter doenças ou problemas familiares. São problemas, mas não é esse o seu problema de existir no mundo. Para o Evangelho de Jesus, o seu maior problema é viver em um mundo injusto e desigual. Em uma cultura que oprime pessoas diferentes. A sua maior angústia, na perspectiva do Evangelho, é não ter esperança na humanidade. A sua aflição mais profunda, na perspectiva dos Evangelhos ou do Evangelho,
é se sentir impotente por não conseguir amar e ser amado o bastante. Para o Evangelho da Graça, poucas coisas frustram mais do que desconfiar que você e todos à sua volta são escravos de uma cultura moralista e hipócrita. Portanto, quando falo de acreditar, por que acreditar se parece impossível? Eu não estou falando desses transtornos circunstanciais, e eu não os subestimo. Eu sei que são difíceis, eu não estou chamando a sua dor, a dor que você sente, de outro nome. Eu sei que dói, eu sei que tira paz, eu sei que você tem desejos, carências, eu sei que você persegue outros objetivos, mas a fé, a força da fé, ela é tão grande, a grandeza da fé é de tal ordem, que essas coisinhas são menores, são minúcias. A grandeza da fé exige uma vida magnânima. A grandeza da fé exige gente sonhadora. A grandeza da fé reivindica pessoas inquietas, reivindica pessoas com um coração revoltoso em um mundo de desigualdade e injustiça. A grandeza da fé reivindica uma atitude de transformação, de quem quer mudar o seu mundo, de quem quer ser um agente de transformação na sua cultura, na sua história. A grandeza da fé nos dá uma pauta para viver muito mais digna e maior, que torna a nossa existência significativa, como a de Paulo. Eu estou falando, quando digo acreditar se tudo parece impossível, do modo como Paulo acredita. Paulo acredita que pode transformar aquela cultura maluca de Jerusalém, aquela sandice, porque talvez a pior sandice, ou uma das piores sandices, maluquices, sejam as religiosas, talvez, porque a religião tem um poder de sublimação, de esconder, de não deixar na cara que aquilo é loucura, de parecer piedoso, santo, venerável, respeitoso, quando é perverso, quando é mau, quando é um ato de exclusão, de castração, de destruição da vida, e ainda assim, gritando mata, mata, a gente se acha justo e santo. Paulo acredita, ele acha que pode mudar isso, que pode mudar aquela atitude cruel, perversa, violenta, que a sua realidade pode se transformar. É uma fé, a fé que Paulo tem, em um mundo mais justo, mais livre, mais amoroso. É para isso que ele vai a Jerusalém, contra tudo e contra todos. Eu diria que quase contra Deus. Porque o próprio Deus avisa, vai ser duro, vai ser difícil. O profeta é a boca de Deus, amigão. Ele fala do que Deus está sentindo. Ele fala em nome de Deus. E Deus, está sentindo que as condições de Jerusalém são as piores possíveis. Deus está dizendo por Ágabo que o que espera Paulo é o contrário do que ele sonha. Que a princípio, que imediatamente, que o primeiro movimento, que aquilo que vai acontecer, vai ser a pior experiência possível. Nós temos uma condição privilegiada, eu e você, porque nós estamos assistindo do lado de cada história, 2000 anos depois, a gente sabe o que aconteceu. E como a vida de Paulo, que foi triturada por aquela engrenagem maldita do legalismo e de uma religião moralista,
A gente sabe que a vida de Paulo foi uma semente maravilhosa, e que dessa semente frutos maravilhosos nasceram e brotaram. Paulo se tornou, sem dúvida alguma, o principal pensador, a principal referência que nós temos de cristianismo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você se diz cristão? Eu me digo cristão, pois nós somos muito mais paulinos do que cristãos. Porque o que nós chamamos de cristianismo foi Paulo que ensinou para a gente. A nossa referência é a referência desse gigante da fé, mas que no primeiro momento pareceu ter sido pisado do modo mais cruel, pareceu ter sido derrotado por forças terríveis. Pense comigo, se você estivesse lá, o que viria à sua cabeça? Deu errado, teimoso. Por que você foi fazer isso, louco? Nem sequer imaginamos o que hoje eu e você sabemos, que a vida de Paulo foi uma semente linda, semeada por Deus, para transformar, para mudar uma cultura e um pensamento. Dizem os especialistas que o que hoje eu e você entendemos de liberdade, foi o apóstolo Paulo quem primeiro conceituou. A vida de Paulo, ela trouxe mudanças grandiosas, para além da nossa vista, mas a sua primeira experiência é essa. Portanto, se você se sente impotente, se sua fé está cansada, se você duvida de sua igreja, se você pensa em desistir da religião, se a cultura da sua família, da sua cidade, dos seus pais, do seu país, parece para você impossível de ser transformada, então o testemunho de Paulo pode ser a cura de Deus para mim e para você nessa noite. E aí eu gostaria de fazer duas observações sobre ter fé a despeito das aparentes impossibilidades. Parece impossível, mas vale a pena ter fé. Primeiro, as perdas podem confirmar a grandeza da mudança que você deseja. As perdas podem ser do tamanho do teu sonho. As perdas podem ser proporcionais à grandeza que você almeja. E eu diria que, portanto, podem também ser a confirmação da sua fé. De maneira estranha, eu diria, indesejável, porque nós não desejamos perder, nós não queremos ter perdas na vida, nós não queremos ter problemas. Quem é que deseja o conflito? Não é? Só o louco deseja o conflito. Nós desejamos paz. No entanto, o nosso sonho, o projeto que nós temos no coração, tem tamanha grandeza e profundidade. O que nós queremos que mude no mundo é tão profundo que inevitavelmente custará tensões, conflitos, porque o que nós queremos mudar é uma cultura que está construída sobre bases antiquíssimas. E desejar que essa cultura seja transformada significa ver essa estrutura ruir. É uma experiência de tensão. A fé, inclusive, só faz sentido porque a tensão ela é inevitável no caminho de gente que sonha, de gente que almeja transformações profundas, de gente que almeja uma vida significativa, fazer a diferença. Há um custo inevitável. Mudar uma cultura é a única forma de transformar pessoas. Pessoas não mudam se a sua cultura também não for transformada. E quando eu estou falando de cultura aqui, eu não estou falando dos traços regionais, de expressões estéticas.
Não estou falando disso, eu estou falando de valores, de como as pessoas aprenderam a acreditar, de como as pessoas aprenderam a avaliar as coisas, de como as pessoas aprenderam a exercer a sua moralidade, os seus escrúpulos, o seu pudor, de como as pessoas aprenderam a olhar para o mundo, valores profundos, que muitas vezes são cruéis, que muitas vezes produzem perversidades, desigualdades, que muitas vezes cimentam histórias de injustiça, atropelam pessoas com muita frequência. E se nós queremos uma mudança profunda nessa cultura, se nós olhamos para o nosso mundo e queremos que ele seja diferente, não há como não esperar perdas, não há como. Qual é o nosso problema? É que a nossa tendência é de duvidar daquilo que é tenso, daquilo que é conflituoso. Nossa tendência é de achar que estamos errados, se há tensão. Se não há acordo, se não há paz, se as coisas não acontecem facilmente, se não há uma adesão fácil de muitas pessoas, se muita gente não aplaude, se as pessoas não abraçam o nosso pensamento, a nossa tendência, isso é parte da nossa humanidade, da nossa fragilidade, nós somos assim, incertos, inseguros, a nossa tendência é desconfiar de que fazemos o caminho errado. Agora vamos nos colocar no lugar de Paulo. Todo mundo está dizendo para Paulo, até Deus, que ele vai ter problemas. E no entanto, Paulo tem fé. Porque ele gosta dos problemas? Não. Porque ele deseja as perdas? Não. Porque ele acha gostoso, acha vertiginoso, ele acha boa a vertigem de sofrer risco de vida ou risco de morte? Não. A questão é que Paulo sabe o alcance da transformação que ele sonha para Jerusalém, da mudança que ele quer ver no seu povo. Paulo sabe, e portanto ele não tem dúvida de que os problemas existem. A questão de Paulo é que esses problemas não bastam para convencê-lo de que ele está errado, porque o seu sonho é bom, porque o seu projeto vale a pena, porque a sua fé está alicerçada, é uma fé para abençoar a humanidade, mesmo que isso custe muito. Paulo está nadando contra a correnteza. Está se opondo a uma cultura antiquíssima. Ela é marcada pelo ódio, pela exclusão, pelo moralismo violento e com a adesão de muitos há muito tempo. Ele sabe disso e ninguém mexe com uma estrutura como aquela e não espera uma reação violenta. Paulo sabe, a convicção dele é que essa reação, essas perdas, essas tensões, esses conflitos apenas confirmam a profundidade da transformação que ele sonha para Jerusalém, para aquela gente, para aquele povo. Nós conhecemos a história da mulher chamada Rosa Parks, uma negra, uma mulher negra, morreu em 2005. Rosa Parks, ela se tornou conhecida como a mãe dos direitos civis nos Estados Unidos. E essa mulher era uma costureira, uma trabalhadora, inquieta, que não aguentava mais viver debaixo da segregação racial dos Estados Unidos, numa época em que ser negro era ser considerado menor, era ter demérito, ser negro era considerado uma imoralidade, uma inferioridade. Nós ainda convivemos com muito disso, bastante disso. Mas a segregação, e aí, essa reflexão é importante, a segregação era legal, a instituição estava a serviço da segregação. Era uma época em que os ônibus, eles tinham lugares reservados para os brancos, prioritariamente, e depois para os negros. E aí tinha uma plaquinha que dizia assim, colored, né? Coloridos, né? De cor.
gente de cor. Gente negra só podia se sentar ali, porque os primeiros lugares estavam reservados para os brancos. Rosa Parks entrou no ônibus, era noite, 1º de dezembro de 1955, ela entrou no ônibus. Ela e mais 3 negros se sentaram numa fileira, a primeira fileira reservada aos Coloreds. Ela sentou ali, no lugar que estava indicado. Mas o ônibus foi enchendo e numa determinada parada entraram outras pessoas e o motorista percebeu que havia brancos de pé. Ele para o ônibus, vai até o local onde está a plaquinha Colored e ele desloca a plaquinha mais para trás, deixando que o lugar que ela estava ficasse reservado também para brancos. E aí pede para que eles se levantem. Era Rosa Parks e mais 3 homens negros. Os 3 homens imediatamente se colocaram de pé e ficaram de pé na parte de trás do ônibus. E Rosa Parks se levantou e escolheu a cadeira da janela e foi para a cadeira da janela, ainda no local onde ela estava. E aí uma cena que eu li sobre isso, que eu acho muito curiosa, é que o motorista desesperado com aquela situação, querendo evitar o problema, porque ela seria presa e uma onda de ódio talvez pudesse se instalar ali naquele momento dentro do ônibus, ele diz: mulher, por que você não se levanta? E aí ela se volta para ele e diz assim: porque eu acho que não deveria ser assim. E permanece sentada. E ela é presa e sofre as consequências mais cruéis. Quem quer viver bem não deveria mexer em casa de marimbondo. Quem não quer ter problema na vida, quem quer prosperar, quem quer estar no time dos que ganham, não deveria se meter com determinadas transformações. Fica quieto aí, não sonha não. É melhor você não ter fé, porque se você tiver fé, isso vai te dar um coração inquieto, isso vai te colocar em situações difíceis, isso vai te colocar diante de tensões que você vai ter que enfrentar. E ela foi presa, ela é solta no dia seguinte, mas um movimento inesperado se inicia a partir dela, que inclusive leva à mudança da lei. Aquela lei de segregação caiu no Alabama por causa da coragem de Rosa Parks. Mas isso fez com que ela não conseguisse mais emprego. Durante muitos anos ela não conseguia nenhum empregador que a aceitasse para trabalhar. Ela não conseguia morar em uma só cidade. Ela tinha que se mudar a cada tempo, a cada ano ela tinha que se mudar para uma nova cidade porque ela sofria ódio, ameaças de morte, violência. Mas essa disposição, essa fé corajosa que nos faz acreditar, apesar das perdas, apesar das tensões, apesar dos problemas, apesar dos conflitos, porque aquilo em que nós temos fé é bom, porque aquilo que a nossa fé aponta para nós é uma história de transformação, é para um mundo melhor que nós estamos caminhando. O nosso chamado, irmãos e irmãs, não é para uma vida confortável e sem tensões. O nosso chamado é para sermos agentes do reino de Deus na cidade de Fortaleza. Nós não estamos aqui para sermos prósperos, nós estamos aqui para lutarmos por um mundo melhor. A nossa alegria é mais do que dinheiro no bolso, e é bom ter dinheiro no bolso. A nossa alegria é mais do que ter bons resultados, e é bom ter bons resultados. A nossa alegria é mais do que ter a adesão de muitas pessoas, e é bom quando muitas pessoas acreditam no nosso discurso, mas a nossa alegria é lutarmos do lado certo da história, do lado de Deus, que sonha com um mundo melhor. Segundo e último, fé é enxergar com paixão o que ainda não é, mas pode se tornar. Fé não é pensamento positivo. Fé não é uma certeza inabalável. E fé também não é acreditar no que é facilmente percebido. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11,
e vocês conhecem bem a referência, tão bem quanto eu, no primeiro versículo nos dá talvez a definição clássica, o conceito mais cristalino que a gente tenha de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. A prova das coisas que não se veem. Ela é uma certeza, mas em cima de uma imaginação, porque você não está vendo. De um sonho. É uma certeza porque o sonho é bom. E um sonho, um desejo como esse é tão bom que ele me dá mais certeza do que aquilo que eu estou vendo. Ok, o que eu estou vendo nega o meu sonho. Eu estou vendo um mundo marcado pela injustiça, pela desigualdade. O que eu vejo é uma cidade que cada vez tem mais pobres e miseráveis. O que eu vejo é um país que não consegue encontrar um rumo decente na administração pública. O que eu vejo são governantes que governam para os interesses de partidos ou para o capital internacional, que é a crise onde nós estamos mergulhados agora, nesse exato momento, que a Petrobras nos colocou com a sua gerência, que em nome de gerir uma empresa para os acionistas, para satisfazer o mercado internacional, nos colocou numa crise que nós nem sabemos ainda como ela vai se resolver. Eu olho para o mundo e o que eu vejo é cruel, ok? E isso é muito convincente, mas eu tenho um sonho tão bom para o meu país. Eu tenho desejos de paz e de justiça social. Eu sonho com uma nação em que a segregação racial, que no nosso país nem é institucional e nem é legal, mas ela é real e terrível, talvez por ser camuflada no famoso jeito, na ginga brasileira, na cordialidade brasileira, talvez seja ainda mais cruel. Eu sonho com um país que a gente se respeite integralmente, completamente, num país sem homofobia, e que nós respeitemos os outros na sua condição. É um sonho bom de justiça, de paz, é um sonho de redenção, um sonho que eu acredito que aprendi ouvindo a voz de Deus, que a palavra de Deus despertou na minha alma e que me transformou nesse sonhador. Eu olho para essa narrativa e eu vejo dois planos de visibilidade. Dois planos diferentes, com visões distintas. O de Paulo e o plano de todos. O primeiro plano de visibilidade é aquele que vê o seguinte: Paulo, o pior vai acontecer. Você vai ser preso, você vai ser acusado, você vai sofrer, você vai ser humilhado, esse povo te odeia, eles não acreditam em você, todo mundo está vendo, inclusive Paulo. Mas tem um outro plano aqui de visibilidade, tem um outro ponto de vista aqui, que não está na cara, que é o que Paulo tem. Eu diria, Paulo e Deus parecem enxergar solitariamente. Olha o tamanho da revolução de Paulo. A sensação que a gente tem é que Paulo está sozinho, só ele está vendo com tanta intensidade o que ele enxerga. Tão bom é o seu sonho, tão revolucionária é a sua esperança para aquela cidade. E todos tentam demover Paulo, dizer: Paulo, está aí, está na cara, você não está vendo. Desiste. Você não está enxergando o que está aí na sua cara. E aí Paulo responde de maneira belíssima. Olha o que diz o versículo: por que tudo isso? Por que todo esse drama? Tornando as coisas ainda mais difíceis para mim. Vocês não entendem.
A questão não é o que vão fazer a mim em Jerusalém. Isso eu estou vendo também. Eu sei o que vocês estão vendo. Mas tem outro plano aqui de visibilidade. Tem outro horizonte aqui. Há uma outra coisa que eu estou enxergando, que não está na cara. Parece que é isso que ele diz. Se vão me prender ou me matar, mas o que o Senhor Jesus, é isso que eu enxergo, o que o Senhor Jesus irá fazer por meio da minha obediência. Não conseguem ver isso? Não conseguem, porque é isso que me move. A fé paulina, ela é quixotesca, no sentido de Quixote de la Mancha, Dom Quixote de la Mancha, é quixotesca. Ela é quase ingênua. E eu diria que nós precisamos resgatar essa fé quixotesca e quase ingênua de Paulo. Ela é facilmente confundível, ou fácil de se confundir com uma teimosia delirante, uma inocência generosa. E aí o personagem é Dom Quixote. Dom Quixote foi a obra, foi o livro que inaugurou o estilo literário que nós conhecemos como romance, que é essa capacidade de enxergar pela ficção, pela imaginação da literatura e da poesia, outras realidades na realidade. E Dom Quixote de la Mancha, a obra foi escrita por Miguel de Cervantes em uma época de desencanto, em grandes centros urbanos, em que se percebia que não havia mais uma atitude romântica, ou romanesca, né? Uma atitude de quem sonha, de quem acredita em outros movimentos, na delicadeza, na beleza, na graça, no heroísmo, nos grandes sonhos, no ideal. É quando Miguel de Cervantes escreve essa obra como uma grande crítica. E Dom Quixote, ele tem, literalmente, verdadeiros delírios, alucinações. Ele confunde as coisas. E nessa experiência de confundir as coisas, o que na verdade Miguel de Cervantes, o autor do livro, está nos convidando a fazer, é enxergarmos com mais imaginação. E aí eu separei alguns trechos que eu pesquisei para vocês. Eu li essa obra há mais de 10 anos e ela é marcante na minha formação. Um trecho que a gente conhece muito bem, quando ele confunde os moinhos de vento com inimigos, né? Com dragões, com forças terríveis contra as quais ele tem que lutar. E aí diz assim, você pode ouvir: o destino vai guiando as nossas coisas. Ele fala com Sancho Panza. O destino vai guiando as nossas coisas melhor do que pudéramos desejar. Pois vê lá, amigo Sancho Panza, aqueles 30 e pouco mais desaforados gigantes, com os quais penso travar batalha e tirar de todos a vida, com cujos despojos começaremos a enriquecer, pois esta é a boa guerra, e é grande serviço de Deus varrer tão má semente da face da terra. Que gigantes, disse Sancho Panza. Aqueles que ali vês, respondeu seu amo, de longos braços, que alguns chegam a tê-los de quase 2 léguas. Veja, vossa mercê, respondeu Sancho, que aqueles que ali aparecem não são gigantes, e sim moinhos de vento. E o que neles parecem braços são as asas que, empurradas pelo vento, fazem rodar a pedra de moinho. E aí, continua conversando Dom Quixote, ele diz assim: quem perde seus bens, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perde a coragem, perde tudo. Não é fantástico isso? Não é lindo? Eu diria, não é evangélico do evangelho, não é evangélico dos evangélicos, dos evangelicais, né? Evangélico do evangelho. E ele continua: um dos defeitos do medo é perturbar os sentidos,
e fazer que as coisas não pareçam o que são. E aí tem um poema que é lindo, e eu quero terminar com ele. Sonhar o sonho impossível. É o texto de Miguel de Cervantes na boca de Dom Quixote de la Mancha. Sonhar o sonho impossível. Sofrer a angústia implacável. Pisar onde os bravos não ousam. Reparar o mal irreparável. Amar um amor casto à distância. Enfrentar o inimigo invencível. Tentar, quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível. Esta é a minha busca. É o que eu vejo Paulo fazer aqui, quando ele vai para Jerusalém. Ele aposta no mínimo aceno, ele se sujeita a participar dos rituais de purificação, que mesmo diante da ameaça terrível, mesmo com todo o constrangimento, mas basta uma menor experiência, um mínimo aceno, Paulo aposta tudo ali, apesar de tudo que vem pela frente. Por quê? Porque a sua fé vale a pena. Não é porque vai dar certo, é porque a fé faz a vida valer a pena. Essa é a razão de seguir em frente, mesmo quando parece impossível. Eu gostaria que você se colocasse em pé junto comigo, para que nós pudéssemos ter um tempo de oração.